Muitas pessoas me perguntam: Muchas personas me preguntan, existe uma hora específica para orar? ¿existe una hora específica para orar? A resposta Y la simples respuesta es é que toda oração, que toda oración, em qualquer horário, en cualquier horario, em qualquer tempo, en cualquier tiempo, 3 da tarde, 3 de la tarde, 9, 9, 10, 10, 9 da noite, 9 de la noche, toda oração é igual toda para Deus. oración es igual. Deus ouve todas iguais. Dios escucha todas y son iguales. Não existe turno mais santo que o outro. No existe un turno más santo que el otro. No entanto, No en tanto, preste atenção, preste atención, você pode escolher a hora de falar com Deus. usted puede elegir su hora para poder hablar E con Ele Dios. vai te ouvir a qualquer hora. Y Él te va a oír a cualquier hora. Qualquer lugar En cualquier lugar é lugar santo es lugar santo em oração. en oración. Eu já orei dentro de aeroporto, Yo ya oré dentro del aeropuerto, já orei dentro de banheiro do avião. oré dentro de los baños de los aviones. Eu oro em qualquer lugar. Yo oro en cualquier lugar. Quando o pastor Éder me deixou a última vez que eu estive em Londres, Cuando el pastor Eder me dejó la última vez que yo estuve en Londres, 38 horas de atraso, 38 horas de atraso, de cancelamento de voos, na de realidade. cancelamiento de vuelos, 1 milhão de malas extraviadas. 1 millón de valijas extraviadas, Todos os voos na Europa cancelados. todos los vuelos en Europa cancelados, Depois de muitas horas com y o después corpo de muchas cansado, horas con el cuerpo cansado, você quer murmurar. usted quiere murmurar. Então o Espírito Santo veio e disse: Entonces el Espíritu Santo vino y dijo, procure um lugar silencioso e vai orar. busque un lugar silencioso y ve a orar. Eu olhei, gente, é o segundo maior aeroporto do mundo. Entonces yo dije, es el segundo ¿Qué lugar aeropuerto más grande del silencioso mundo. vai ter ali ¿Qué com lugar todos os silencioso voos va a haber cancelados? aquí? Eu falei: bom, isso deve ser coisa do meu coração, Entonces yo dije, eso debe ser cosas de mi corazón, coisa do meu temperamento. cosas de mi Não deve temperamento. ser Deus me mandando orar. No creo que sea Dios que me esté Mas mandando a por orar. que eu iria dizer, vai orar num lugar silencioso nesse Pero ¿por qué aeroporto? Dios va a decir, anda a orar en un lugar silencioso en ese aeropuerto? Então eu olhei aquela multidão infinita de gente. Entonces yo miré esa multitud infinita de Eu gente. estava lá desde as 3:30 da manhã, isso já era um meio-dia mais ou Y yo menos ou estaba ahí mais. desde las 3 de la mañana y ya era más o menos el mediodía del otro E día. de novo a voz veio e disse: Y de nuevo la procure voz um lugar vino y quieto e dijo, vai orar. busque un lugar para orar. Então eu olhei e falei: deve ser coisa da minha cabeça. Tomara que seja. Entonces yo dije, creo que es cosa de mi cabeza. De repente eu vi uma porta corta-fogo, saída de De emergência. repente yo vi una puerta, era salida de emergencia. E eu falei: bom, sendo ou não coisa da minha cabeça, não vai fazer mal ir ali. Entonces yo dije, siendo o no cosa de mi cabeza, no me va a hacer mal de Então ir quando ahí. eu abri a saída de emergência, Entonces cuando yo abro la salida de emergencia, havia mundaréu, muita gente, había mucha gente, muçulmanos, musulmanos, hindus, hindú, judeus, Judíos, budistas. budistas. Depois de muitas horas com o aeroporto fechado, Después de muchas horas que el aquele aeropuerto monte de cerrado, gente de joelho orando. y ese montón de gente de rodilla orando. Orando. Vamos. Orando. Muito bueno. E aí a voz veio e disse: Y ahí la voz vino y dijo, vai perder para eles? ¿vas a perder para Eu ellos? disse: claro que não. Yo dije, claro que no. Então eu tenho uma mantinha que eu carrego por causa do frio nas Entonces pernas. yo tengo una manta que yo llevo a causa del frío en la Peguei a pierna, manta e estendi ali. y pegué la manta y E eu tendí falei: a ahí. minha língua que eu oro é mais estranha que a Y deles. yo dije, mi lengua a la cual oro es más extraña que la de E eu ellos. dobrei o joelho. Entonces yo doblé mis E comecei: rodillas tcharalaba, torocotalaba, lacaralaba, taralaba. y empecé taraba la cara para sola. Em 2 minutos não ficou um. Y en 2 minutos no quedó nadie. Todos saíram. Todos salieron. Agora eu estava sozinho. Ahora yo estaba solito. E você sabe, quando você começa a orar no fogo do Espírito, Cuando usted empieza a orar en el fuego del Espíritu, é igual um jogo de futebol bom. es como un juego de fútbol bueno. Passa rápido. Pasa rápido. Como Boca e Racing. Como Boca y Racing. 12 expulsos. 2 expulsados. Isso não é futebol, é o UFC. Eso no es fútbol. Que jogo é esse que tem 12 expulsos? ¿Qué juego es ese que hay 2 expulsados? Solo argentinos. Solo argentinos. Não se juega futebol. Peleiam. No se juega fútbol, pelean. 12. 12. E aí você começa a perceber quando você ora na unção do Y ahí Espírito. usted percibe que cuando ora en la Você unción não del Espíritu, percebe o tempo. usted no percibe el tiempo. É como se Deus pegasse você e saltasse para 3 horas Es à como si frente. Dios te tomara y te suelta en 3 horas. Você já teve essa sensação Usted ya tuvo esa de sensación orar por 2, 3 horas de e orar por pensar que 2 foi y 10 3 horas minutos? y pensar que fue 10 minutos.
Quando você está debaixo de um espírito Cuando usted profético, está debajo de un espíritu você é profético, saltado no tempo. usted no se da cuenta del tiempo. Então João disse: eu fui levado no Espírito. Entonces Juan dice, yo fui llevado en el espíritu. Ezequiel disse: eu fui levado no Espírito. Ezequiel dice, yo fui llevado en el espíritu. Daniel disse: eu fui levado no Espírito. Daniel dice, yo fui llevado en el E você é espíritu. saltado no tempo. Y usted es saltado al O seu tiempo. corpo está ali, Su cuerpo mas está ele ahí, salta pero você. él salta de vos. Ele leva você ao Y lugar da él te lleva visitação. al lugar de la E intimidad. você pensa que é 10 minutos, Y usted cree que es 10 mas são minutos, horas pero son passadas. horas pasadas. Isso explica porque quase todos os avivalistas oravam por horas. Y eso explica por qué todos los avivalistas oraban por Não tem horas. como o seu corpo carnal orar por mais de 20, 30 No hay minutos. como su cuerpo carnal orar por más de 20 o 30 Você tem que minutos. ser tomado para orar. Usted tiene que ser tomado para orar. E há um momento em você Y hay un momento en usted que o Espírito Santo pega e lhe leva ao que el lugar da Espíritu Santo te visitação. toma y te lleva al lugar de la E agora visitación. você não se responsabiliza mais pelo Y ahora tempo. usted ya no se responsabiliza más por el tiempo. Mas antes a carne tem que morrer. Pero antes la carne tiene que morir. Por isso que eu costumo dizer que os primeiros 30, 35 minutos, Por eso yo acostumbro a decir que los primeros 30, 25 Deus minutos, sempre vai entender Dios siempre va a entender com uma tentativa sua de orar. como una tentativa suya de orar. Mas Ele vai entender uma oração de fato Pero él va a entender una oración de quando hecho a carne calar. cuando la carne se calla. Então muitas vezes Entonces muchas veces você está ali orando usted está ahí orando e some as palavras. y salen las palabras. Você já percebeu isso? ¿Usted ya percibió eso? Muitas vezes no início da minha vida de oração, Muchas veces en el inicio de mi vida de quando dava oración, 20 e poucos cuando minutos, yo oraba 20 minutos, me sumia todas as palavras. se me iban todas las palabras. Então eu pensava, já orei tudo que tinha que orar. Entonces yo pensaba, ya oré todo lo que debía orar. E não tinha mais oração Y para no había orar. más oración para orar. E se você quiser orar em 20 minutos toda a sua vida, você ora. Y si usted quiere orar por 20 minutos toda la vida, usted lo puede Então eu hacer. levantava e orava. Entonces yo levantaba y oraba. Pastor Cho, Dave Young Cho, Pastor David Cho, quando os pastores, ele disse que os pastores do Ocidente iam visitá-lo na Coreia. él decía que los pastores del occidente lo iban a visitar en Corea. E perguntava qual é o segredo da visão. Y le preguntaban cuál es el secreto de la visión. Ele dizia, vem aqui comigo. Y él decía, ven conmigo, Vamos orar por 1 hora. vamos a orar por 1 E hora. depois eu falo o segredo Y da visão. después yo te hablo del secreto de la Então visión. eles começavam a orar. Entonces ellos empezaban a orar. E ele disse que depois que dava 20 a 25 minutos, Y él decía que después de 20 a 25 minutos, os pastores ocidentais já estavam sentados ou com a barriga para cima, los deitados. pastores occidentales ya estaban sentados, Con las de piernas pronto cruzadas. descansando, con las piernas cruzadas. Então ele chegava, vamos orar. Entonces él decía, vamos a orar. E eles diziam, mas já oramos tudo. Y ellos decían, pero ya oramos Não todo. tem mais nada para No hay más dizer. nada para decir. Pastor César Pastor me César disse a Castellano mesma coisa. dice lo mismo. Que ele chamava os pastores, vamos orar um tempo. Que él llamaba a los pastores, vamos a orar por un E ele tiempo. começou a perceber em nós Y él empezó a notar en que nosotros temos muita paixão ao que falar, tenemos mucha pasión al hablar, mas talvez não demonstramos tanto no secreto. pero quizás no lo demostramos tanto en el secreto. E o segredo da mudança de Y chave el secreto de la mudanza não passa muitas vezes como imaginamos. no pasa muchas veces como imaginamos. O tempo que gastamos com Deus El tiempo que gastamos é con Dios muito importante. es muy importante. Então o pastor Cho percebeu Entonces el pastor Cho que os percibe pastores que los ocidentais pastores occidentales não gostam de gastar, não gostam de ter muito tempo com no les Deus. gusta de tener mucho tiempo para con Dios. Então eles imaginam que o seu tempo com Deus Entonces ellos imaginan que su tiempo con Dios vai até quando eles têm o que falar. va hasta donde ellos tienen palabras para hablar. Então quando ele terminava de orar, Entonces cuando él terminaba de orar, os pastores diziam, e o segredo? los pastores le decían, ¿y el secreto? Ele dizia, o segredo é aquele que você deixou para El trás. secreto es ese el cual vos dejaste O atrás. seu tempo de oração. Tiempo de oración. Toda visão, Toda o visión, coração dela el corazón de é ella o seu tempo com Deus. es su tiempo con Dios. Por isso que existe uma diferença entre revelação. Por eso existe una diferencia entre A revelação La é revelación como você aplica uma visão. es como usted aplica una visión. Podem te dar todo o conhecimento da visão, Usted puede tener todo el conocimiento de la mas se visión, você não receber a revelação dela no pero si seu usted espírito, no tiene la revelación de ella en el você espíritu, nunca vai conseguir usted nunca aplicá-la. va a lograr aplicarla. Por isso que muitas pessoas pegam a revelação, o conhecimento da visão, Por eso muchas personas toman el mas conocimiento não de la visión, conseguem colocar em prática, pero no logran colocarlo en porque não práctica, receberam no seu espírito porque a no lo revelação. recibieron en el espíritu, la revelación.
E isso é tempo com Deus. Y eso es tiempo con Dios. Não vem da noite para o dia a No viene de la revelação. noche al día la revelación. Ela é demorada a médio e a longo prazo. Ella es demorada en medio y un largo plazo. Toda revelação Toda revelación é a médio e longo prazo. es a un medio y a un largo plazo. Você precisa ter o que Deus colocou na sua boca. Usted necesita tener lo que Dios puso en su E isso boca. demora, Y eso demora. demanda tempo. Demanda tiempo. Então, por muitos anos eu prego sobre transferência de unção. Entonces por muchos años yo predico sobre E transferencia de muita gente unción. me encontra nos Y aeroportos. mucha gente me encuentra en los En cualquier aeropuertos. lugar. En cualquier Pastor, lugar. pastor, pode, aproveita que está aqui e transfere unção. Pastor, aprovecha que está aquí y transfiere tu unción. Então, é evidente, Entonces es evidente. qualquer que pedir, Cualquiera que pide. veja, a unção não é minha. Entonces vea, la unción no es Eu mía. vou falar, Senhor, Yo digo, Señor, eu transfiro a yo unção. transfiero la Eu posso unción. transferir a unção. Yo puedo transferir la unción. Eu não posso transferir processo. Pero yo no puedo transferir proceso. O que você terá que gastar com Deus, Lo você que vai usted ter tiene que gastar gastar. con Dios, usted lo tiene que gastar. Você quer a unção que Deus deu a mim, Usted pastor quiere la Lau, unción pastor Nelson? que Dios me dio a mí, al pastor Lau, al pastor Você terá Nelson. na hora que Usted lo va a orarmos. tener en el momento que ore. Porque a unção não é nossa. Porque la unción no es Mas nuestra. todo o processo Pero todo é proceso a médio, longo a prazo. medio y a un largo plazo. Nenhum processo se Ni transfere. un proceso se transfiere. Você não recebe a minha história com Usted Deus. no recibe mi historia con Você Dios. terá que construir a sua história Usted com tendrá que Deus. construir su historia E con não Dios. adianta você falar, eu quero a unção do Y no pastor. resulta que usted hable, yo quiero la Mas se unción del você não pastor. quer gastar tempo com Pero Deus, si usted no quiere gastar tiempo con aquilo que Dios, seria para sua santificação, eso que sería para su será para santificación, sua morte. será para su Porque muerte. ministério é isso. Porque el ministerio Ou es ele eso. te santifica, O Él te ou santifica, você vai para o inferno o por usted causa va al dele. infierno a causa de Él. Então, se você receber uma grande unção, Entonces si usted recibe una gran ou você unción, será santificado o com usted ela, será santificado ou con você vai ella, cair por causa usted va dela. a caer a causa de ella. Tem gente com grandes ministérios Hay gente con grandes e um ministerios desvio no caráter do mesmo y tamanho. un desvío en el carácter del mismo Tem tamaño. gente ressuscitando mortos, indo para o inferno. Hay gente resucitando muertos y te están yendo Tem al gente que infierno. levantam paralíticos e vão para o Hay inferno. gente que levanta paralítico y se está yendo al infierno. Porque eles recebem a unção, Porque ellos reciben la unción, mas não permanecem no lugar da pero visitação. no permanecen en el lugar de la visitación. Percebeu? ¿Pudo entenderlo? Deixe-me te explicar. Déjame explicarle. Você pode receber a unção Usted puede recibir la unción de John Wesley, de John Wesley, uau, wow, de Dwight Lima Moody, de Joyce Lyman Murley, de Moody, Moody, de pastor César Castellano, del pastor César de Castellano, pastor Lau, del pastor de Lau, pastor Nelson, del pastor de Nelson, qualquer homem de Deus, de vivo ou cualquier morto. hombre de Dios, vivo o muerto. Não significa que você terá o mesmo resultado que ele. No significa que usted tendrá el mismo resultado Se que você não ellos. tiver a mesma dedicação que ele teve com Si Deus, usted no tiene la misma dedicación que ellos tuvieron e con Dios, dedicação com Deus y una dedicación con não Dios, é somente tempo com ele, no es solamente tiempo é con também Él, dedicação com o que ele lhe deu. es también dedicación con lo que Se Él le você dio. respeita Deus, Si usted respeta a Dios, você vai respeitar o fardo que ele lhe deu. usted va a respetar el fardo que Não Él le dio. adianta você dizer que respeita Deus No resulta decir que e não respetas a respeitar a Dios visão e o que ele lhe deu. y no respetar la visión y lo que Él le Sabe, dio. a minha esposa, ela tem uma agenda. Mi esposa tiene una agenda E na agenda está assim: igrejas que devemos voltar, y en la agenda está así: iglesias que debemos volver, igrejas que não devemos voltar. iglesias que no debemos Então, regresar, lá, porque a gente esquece. porque uno olvida. Então lá está escrito: não voltar, não voltar, não Entonces ya está voltar. escrito no volver, no volver, no E volver. não é por causa de dinheiro, Y no es por causa de ou plata, porque é grande ou pequena. o porque sea grande o É porque pequeño. eu percebi Es porque yo que se percibí a igreja não sabe o que eu carrego, que si la iglesia no sabe Eu lo que não yo devo llevo, voltar lá. yo no debo eles regresar não allá. podem te levar porque você é conhecido, Ellos no te pueden llevar porque usted es porque desconocido você tem muitos o seguidores. porque usted tiene muchos Todos seguidores. têm que saber o que você está representando. Todos tienen que saber lo que usted está Então alguém me representando. perguntou: Entonces alguien me preguntó: isso foi honra para você? ¿eso es honra para usted? Eu digo: você me recebe Y yo digo: usted me com recibe a honra que você crê que eu carrego. con la honra que usted cree Você que não yo tem llevo. que respeitar Luciano Subirá Usted no tiene que respetar a Luciano por Subirá ser Luciano Subirá. por ser Luciano Se Subirá. você não discernir o que ele carrega, Si usted no discierne lo que não él vale a lleva, pena tê-lo. no vale la pena tenerlo. Sabe qual é o nome disso? ¿Sabe cómo se Unción. llama eso? Unción.
Unção é o que a pessoa carrega. Unción es lo que la Não é persona o tanto lleva. de seguidores que No ela es la tem, cantidad de seguidores que ellos ou o llevan. nome que ela O desenvolveu. el nombre que ella Não é a sua desenvuelve. influência na rede No social. es su influencia en redes É o sociales. azeite que está sobre Es el ela. aceite que está Você sobre tem que ella. respeitar a unção Usted tiene que que respetar uma la pessoa unción carrega, de una persona, não de una o persona que nome. lleva. Y no el Há nombre. muita gente com um nome grandioso perante os Hay homens, mucha gente con un nombre grandioso delante mas de não los hombres. significam nada perante Pero no Deus. significa nada delante Há de Dios. igrejas enormes, Hay iglesias sem enormes, nenhuma relevância. sin ninguna Há relevancia. igrejas pequenas, E há igrejas com uma pequenas. poderosa Y relevância. con una poderosa relevancia. ejemplo, Por ejemplo, Hoje há uma igreja muito famosa no mundo, Bethel Church. hoy hay una iglesia muy famosa en el mundo que es Bethel Church. E há muitas igrejas em Curitiba maiores, enormes, maior Y que hay essa muchas igreja. iglesias en Curitiba mayores en nombre Essa que esa igreja deve iglesia. dar umas 3 da Bethel Church. Esa iglesia debe tener más o menos unos Esa 3 aquí. de la otra. Esta aquí. Ou seja, é uma igreja que todo mundo conhece. Es una iglesia que todo el mundo conoce. Por exemplo, se você conhecer a igreja do pastor Lau, Por ejemplo, si usted conoce la iglesia del pastor é Lau, uma igreja muito relevante. es una iglesia muy Essa relevante. igreja aqui é muito Y relevante. esta iglesia aquí es muy E o relevante. que faz uma igreja ser ¿Y relevante? qué es lo que hace que una Não iglesia é o sea seu relevante? nome, No es su O nombre. nome do seu pastor, No es el nombre de su é a pastor. unção que ela Es carrega. la unción que ella lo O que lleva. faz um pastor ser relevante Lo que hace un pastor ser é o que relevante ele representa para Deus, es lo que él representa hacia não Dios, para os homens. no para los O hombres. que você representa para os Lo homens que usted representa para los hombres envelhece, passa. embellece, pasa. Isso se chama fama. Eso se llama Mas fama. o que você representa para Deus não envelhece. Pero lo que usted Não representa passa. para Dios no se envejece y no pasa. Quando eu estive na casa do pastor César, Cuando yo estuve en la casa del pastor a César, primeira coisa que eu perguntei para lo ele, primero que yo pregunté a él, qual é o segredo? ¿cuál es el secreto? Ele disse, todos os pastores do mundo perguntam isso. Y él dijo, todos los pastores del mundo Eu preguntan disse, eso. pastor, me perdoa. Y yo le dije, pastor, Eu perdóname. conheço o segredo da visão. Yo conozco el secreto Eu de la quero visión. saber o seu Yo segredo. quiero saber su secreto. Ele disse, o Y él meu dijo, segredo mi secreto é que eu acordo às 4:30, às 5 da manhã. es que yo me levanto a las 4:30, 5 de E la fico mañana com Deus por quase toda a manhã. y quedo con Dios por toda la mañana. Depois vou fazer exercício. Y después voy a hacer ejercicios. Fico comigo. Y trabajo conmigo. Então eu tenho o primeiro exercício com Deus. Entonces yo tengo el primer ejercicio Depois con Dios exercício comigo. y después el ejercicio E conmigo depois eu vou entender de toda a visão que Deus me deu. y después yo voy a entender toda la visión que Dios Então me ele me dio. disse, Entonces él eu me tenho dijo, que respeitar Deus yo tengo que respetar a Dios e respeitar a visão que Ele me y deu. respetar la visión que Él me dio. Deus lhe deu uma voz. Dios le dio una E voz se você não se dedica a ela, y si usted no se você dedica a não ella, respeita o que Deus usted lhe no deu. respeta lo que Dios le dio. Você tem que respeitar o que Deus te deu. Usted tiene que respetar lo que E se Dios le você dio. perceber que as pessoas não respeitam Y si isso, usted percibe que las personas você no tem que respetan entender eso, usted tiene que que quem não entender. respeita o que Deus lhe deu, Si ellos no respetan lo que não Dios le dio, respeita a Deus. no respetan a Dios. Então o pastor esses dias falou assim, eu amo tanto o seu ministério. Entonces, pastor, yo amo tanto su Eu queria que ministerio. você fosse na igreja, A mí me gustaría que usted fuera a mi mas eu queria iglesia. que você não orasse em línguas no Pero púlpito. yo no quería que usted ore en lengua en el púlpito. Eu disse, do mesmo jeito que você me ama, De la misma forma que vos me amás, eu também te amo. yo también te E amo. com essa mesma devoção que você respeita a sua igreja, Con la misma devoción que usted eu respeta a su respeito o que iglesia, Deus me deu. es el Eu respeto não que vou Dios à me sua dio. igreja, Yo no voy a porque esa você iglesia. tem vergonha da oração e da língua que eu falo. Porque usted tiene vergüenza de la oración E y se de la eu lengua for que na yo sua hablo. igreja, Y si yo voy a su duas iglesia, coisas vão acontecer. dos cosas van a suceder. Ou a sua igreja vai ter um avivamento, O su iglesia va a tener ou un ela vai avivamiento, se dividir. o ella se va a dividir. Então eu não vou. Entonces yo no voy. Se você não entende o que eu carrego, Si usted no entiende lo que yo eu llevo, sou da linha avivalista pentecostal ao nível hard. yo soy un nivel de la Eu línea não pentecostal. vou, mesmo te amando. Yo no voy aún amándote. Então você não quer o que eu carrego. Entonces usted no quiere lo que yo Você llevo. quer o que eu sou. Usted quiere Eu lo não que yo sou soy. nada, Yo no pastor. soy nada. Você tem que entender que eu carrego uma unção. Usted tiene que entender que O yo meu llevo una coração unción. queima por Y mi avivamento. corazón quema por O meu coração avivamiento. queima por milagres. coração queima por O meu milagre. coração queima por algo Mi sobrenatural. corazón quema por Você cosas tem que chegar em mim e sobrenaturales. dizer, pastor, Usted tiene que llegar a mí y venha decir, à minha pastor, igreja, venga a mi pro iglesia. fogo cair. Y el fuego cae. Se você leva o pastor Lau, Si usted lleva al você pastor diz, Lau, venha à minha igreja. usted dice, Eu venga a mi quero iglesia. multiplicação. Yo quiero Eu quero as multiplicación. famílias Yo quiero transformadas. mis familias Se você chega o transformadas. pastor Nelson, Si usted lleva al você pastor sabe Nelson, o que eles carregam. usted sabe lo que Se ellos você llevan. chega o pastor César, Si usted lleva al pastor você César,
sabe o que eles carregam. sabe lo que él Você lleva. tem que entender o que eu Tiene que carrego. entender lo que Você yo tem que llevo. entender o que cada homem de Deus carrega. Tiene que entender lo que cada hombre de Dios lleva. Como você vai levar avivamento em alguma igreja ¿Cómo usted va a llevar avivamiento en una se não há iglesia? avivamento Si- na sua vida e sua si no hay casa? avivamiento en su vida y en su casa. Avivamento não é um marketing. Avivamiento no es un Não é marketing. algo do tipo, vou ali porque é legal. No es algo de ese tipo que me voy a Você ir vai porque es porque é bueno. um fardo. Yo voy porque es Há um peso que Deus porque hay me un peso colocou. que Dios me puso. Você tem que respeitar o que Deus Y lhe usted deu. tiene que respetar lo que Dios E a me dio. maneira de você respeitar a voz de Deus Y la manera que usted respeta é la voz de primeiro Dios tirando tempo com Ele. es primero tomando un tiempo con Él. Se você não faz isso, Si usted no hace tudo eso, que Deus lhe deu todo lo que Dios le se dio perderá a curto prazo. se va a perder en un corto plazo. Agora veja, Ahora mire, toda unção, toda unción, todo mover todo mover permanente permanente é a médio e longo a prazo. medio y a largo Eu plazo. fiz um cálculo na Bíblia Yo hice un cálculo en la e na Biblia história y en la que historia todo avivamento vai de 20 a 40 anos. que todo avivamiento va de 20 a 40 años, Mas ele pode se cessar pero él se puede cesar desde que começou desde que em empezó menos de 3 meses. a menos de 3 meses. Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia? Aquele fogo que tínhamos Ese fuego que não teníamos foi mantido. no se mantuvo. Mais importante que colocar fogo em algo Más importante que poner fuego é en algo. depois fazer assim, ó. Después hacer así. A Bíblia diz que lá no Velho Testamento La Biblia dice que allá en el Viejo o Testamento fogo tinha que ser mantido aceso por 24 el horas. fuego tenía que ser lo mantenían encendido por 24 Deus horas. põe fogo, Dios pone mas é fuego. você que o mantém aceso. Usted lo que lo mantiene encendido. Então Deus derramar unção aqui agora Entonces Dios va a derramar una unción não é algo aquí muito ahora. difícil. Y no es algo muy difícil. Então tem muita gente que vem num culto de avivamento Entonces hay mucha gente que viene en un culto de e ele avivamiento. diz ali, uau, eu senti algo Y poderoso él dice, naquele ahí, culto. wow, yo sentí algo poderoso Mas en esa eles vão reunión. para sua casa Pero ellos van a su e casa quando vão orar, y cuando van a orar, eles não sentem a mesma coisa. ellos no sienten la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a unção daquele ambiente Porque la unción de ese provavelmente ambiente, probablemente foi despejada de um homem ou uma mulher de Deus que buscou. fue despejado de una mujer, de un hombre de Dios. E você está pensando que você está recebendo ela também porque você está com você também tem algo ali. Deus me deu também. Y usted cree que porque está ahí va a decir, también Dios me dio. E aí quando você vai em casa, Y cuando usted regresa a você su não casa, tem aquela mesma sensação e atmosfera. usted no tiene esa misma sensación y esa atmósfera. Significa que Significa que existe uma atmosfera existe una que atmósfera os homens e mulheres de que Deus los hombres y despejam no mujeres de lugar. Dios son expertos en el lugar. Então é como se Deus colocasse fogo. Entonces es como que Dios Mas depois pone você tem que fuego, manter pero después aceso. se lo tiene que mantener encendido. Se você não manter aceso o Si fogo, usted no mantiene el fuego encendido, era um avivamento de 2 dias, 3 dias. es un avivamiento de 2 días Ele o não 3 vai días. continuar. Y él no va a continuar. Então existem os turnos para manter esse fogo Entonces aceso. existen turnos para mantener ese E fuego por que eu encendido. digo isso? ¿Y por qué digo esto? Preste muita atenção Preste nisso. mucha atención a esto. Em 1700, En um 1700, grupo de homens e mulheres chamado Morávios un grupo de hombres y mujeres llamado Moravios começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. empezaron una reunión de oración que duró por 100 años. Gente, até então Hasta entonces não tinha missões transculturais. no había misiones transculturales. Um ou outro homem se levantava e era queimado ali nas El otro hombre inquisições. era levantado y era quemado ahí. Mas de repente um moço chamado Zinzeldorf Pero de repente un hombre llamado Zinzeldorf era um conde alemão. era un alemán. Ele comprou uma fazenda Él compró una e hacienda juntou todos os cristãos perseguidos da época no mesmo lugar. y juntó a todos los cristianos perseguidos de la época en el mismo lugar. Um lugar no norte da Alemanha chamado Morávia. En el lugar del norte de Alemania llamado E Moravia. todos que quisessem viver naquele lugar Y todos los que quisieron vivir en ese lugar deveriam fazer 2 coisas: deberían hacer 2 cosas. ler a Bíblia todo dia, Leer assinar la um Biblia contrato todos los días e orar todos os y dias. orar todos los días. Senão iriam voltar para suas Si no, casas. regresarían a sus casas. Aquele grupo de cristãos Y ese grupo de cristianos decidiram aceitar o contrato de Zinzeldorf decidieron aceptar ese contrato e começaram a orar todo dia. y comenzaron a orar Y leer todos la los Biblia días todo y leer día. la Biblia todo el día. 3 coisas aconteceram 3 nesse cosas avivamento: sucedieron en ese avivamiento: unidade, unidad, missões misiones e devoção.
y devoción. Como é muita gente orando, Y como hay mucha gente eles orando, fizeram uma torre 24/7 ellos hicieron una torre 24 que por durou 7 100 anos. que duró 100 Qual é o años. segredo desse mover? ¿Cuál es el secreto de ese mover? Primeira coisa, Primer cosa, esse grupo de morávios, ese grupo de moravios, quando eles foram cheios do Espírito, cuando ellos fueron llenos del e eles Espíritu, tinham visões de ellos Jesus, tenían visiones de Jesús, então eles oravam entre eles e muitos milagres entonces aconteciam. ellos oraban entre ellos y muchos milagros sucedían. Eles perceberam que aquilo não deveria ficar entre eles. Y ellos percibieron que eso no tendría que quedar Então entre eles ellos. começaram a fazer uma coisa muito louca. Y ellos hicieron una cosa muy loca. Eles começaram a se vender como escravos. Y ellos empezaron a venderse como esclavos. Percebe? ¿Puede entenderlo? Se vendiam e vendiam seus filhos como escravos. Se vendían y vendían sus hijos como Foi esclavos. numa dessas Y fue en una de esas que John Wesley estava vindo da Geórgia. que John Wells estaba viniendo de Georgia. Ele foi mandado embora Y él fue mandado a que se vaya porque ele não ganhou uma alma. porque él no ganó Un ni siquiera un fracaso alma, como un misionario. fracaso como misionero. Mas de repente o barco começou a afundar. Pero de repente el barco se E ele empezó a hundir. começou a ter o espírito de muito medo. Y él empezó a tener un espíritu de mucho miedo. Veja a diferença. Mire la Então diferencia. ele olha e tem um grupo de morávios Entonces él mira y hay un grupo de moravios cheios de alegria. llenos de alegría. E o barco afundando. Y el barco se estaba hundiendo. E John Wesley fala: como esses crentes não estão com medo? Y él dice, ¿cómo esos creyentes que no tienen miedo? Sabe que foi a palavra que Jesus mais disse? Não tenham medo, não temas. ¿Cuál fue la palabra que Jesús más dijo? Fue, no tengan miedo, no temas. Então agora o Wesley chega nesses morávios. Entonces ahora Wesley llega a esos Isso moravios. está ali nos 365 dias com John Wesley. Esto está Para en você este libro ler. de 365 días. E Wesley chega com os morávios Y Wesley llega con los e moravios fala: vocês são crentes. y dice, ustedes son O barco creyentes, está afundando. el barco se está Vocês hundiendo. não têm medo? ¿Ustedes no tienen miedo? Eles disseram: claro que não. Y ellos dijeron, claro que no. Como assim? ¿Cómo así? Eles disseram: Ellos por que dijeron, não? ¿por qué no? Mas o barco está afundando. Pero el barco se Eles está disseram: mas não hundiendo. temos medo. Y ellos dijeron, pero no Eles tenemos falaram: miedo. como vocês não têm medo? Yo digo, ¿cómo ustedes no tienen Ele miedo? disse: um escravo lá tem medo. El esclavo allá tiene miedo. Aí o Wesley olhou e falou assim: mas vocês são escravos? Y Wesley lo mira y le dice, pero si ustedes Vocês son são esclavos, ingleses? ustedes son ingleses, Vocês são alemães? Ustedes são Como alemães? vocês são escravos? ¿cómo ustedes son esclavos? Então eles disseram: nós nos vendemos como Ellos dijeron, escravos. nosotros nos vendimos como esclavos. Wesley disse: por que alguém se venderia como escravos? Y él dijo, ¿por qué alguien se vendería como esclavo? Daí surgiu a famosa frase que conhecemos hoje no mundo todo: De ahí surgió la famosa frase que conocemos en el mundo para entero. que o cordeiro receba a recompensa do seu Para que el sacrifício. cordero reciba la recompensa de su Dali sacrificio. nasceu o que nós chamamos de missões modernas. De ahí nació lo que llamamos misiones Wesley modernas. voltou para a Inglaterra Wesley volvió a Inglaterra e ele ficava com aquela língua estranha dos morávios. y él quedaba con esa lengua extraña de los moravios, hablando en lengua. E ele ficava com aquela palavra, o cordeiro, recebendo a Y él recompensa do seu quedaba con sacrifício. con esa palabra del cordero recibiendo el E sacrificio. ele começou a ter o seu coração querendo entender o que era aquilo. Y él empezó en su corazón querer entender lo que era E ele eso. não entendia. Y él no lo entendía. Então ele começou a buscar o Espírito Santo. Entonces él empezó a buscar el Ele Espíritu sai Santo. de novo da Inglaterra. Y él sale de nuevo E de ele vai no Inglaterra. interior da Alemanha, na Y él va Morávia. al interior de E Alemania, ele Moravia. começa a ver aquele mover nas ruas. Y él empieza a ver ese mover en las rutas. E ele começa a ver as pessoas 24 horas. Y él empieza a ver las calles, en las calles Ou las então personas liam a 24 horas Bíblia, leyendo en lengua. ou então liam a Bíblia, O de pronto leían la ou Biblia. então oravam, O entonces ou então oraban, cantavam, o entonces e cantaban. depois mudavam os turnos. Después se cambiaban Uns los iam turnos. dormir e outros continuavam. Algunos iban a dormir y otros E era aquele continuaban. movimento. Y era ese movimiento. Os pais enviando seus filhos como Los escravos, padres enviando a los hijos como esclavos. outros se vendendo como escravos Y otros se vendían como e esclavos. outros orando. Era uma Y otros cultura orando, de era una avivamento. cultura de avivamiento. E o mundo foi varrido, Y el mundo fue barrido. porque Wesley entendeu Porque él que entendió aquilo deveria espalhar para o mundo. que eso se debería O expandir por el problema é que mundo. os morávios, El problema es que los por moravios, causa da perseguição contra os a russitas e causa pietistas, de la persecución contra los jesuitas, russitas de John, os seguidores de John Hus, los seguidores de John Hus, e também pietistas, y también piechistas, no petistas, no petistas, pietistas de piedade. piechistas de piedad. Eles não podiam estudar.
Ellos no podían estudiar. Então eles não tinham muitas condições de chegar em alguns lados. Entonces ellos no tenían condiciones de llegar en algunos Mas lados. Wesley falava 5 idiomas. Pero Wesley hablaba en 5 Ele era idiomas. Él inteligentíssimo. era muy inteligente. Então ele percebeu Entonces él que percibió ele tinha que unir duas que él coisas: tenía que unir dos cosas. luz na cabeça Luz en la e cabeza fogo no y coração. fuego en el corazón. Ele falou: se Deus pegar um homem Y él habló, si Dios toma que un tem o hombre conhecimento que eu que tenho, tiene el conocimiento que com yo fogo tengo, desses morávios, con fuego de esos o mundo moravios, será varrido. el mundo será barrido. Senhoras e senhores, Señoras y e señores, foi isso que aconteceu. y fue eso lo que John sucedió. Wesley começou a se humilhar perante Deus. Él empezó a humillarse delante de Foi Dios. muito humilhante ele ser mandado embora da igreja anglicana. Y fue muy humillante que él sea echado de la iglesia Então havia americana. placas na porta das igrejas dizendo: proibida a entrada de John Wesley. Y había placas en la entrada de la puerta, decía prohibido entrar John Deus Wesley. primeiro te humilha Dios primero te humilla para te exaltar. para luego exaltarte. Satanás te exalta Satanás te para depois exalta te humilhar. para después humillarte. Então nós ouvimos todos esses dias aqui até Entonces aqui, nosotros oímos todos estos días que nós deve ser bem-vinda a prostração. que debe ser bienvenido a la prosperidad. E agora Wesley Y ahora Wesley entendeu que entendió lhe faltava algo: que le faltaba o algo, coração em chamas. un corazón en llamas. Ele chamou isso de dia Él dijo eso que es do día coração aquecido. y el corazón aquecido em chamas. en llamas. É o que muita gente chama de transferência de unção. Es lo que muchos llamamos de transferencia de Por unción. muito tempo Por mucho tiempo eu perguntei: yo pregunté, o que é isso ¿qué es esto? que a gente sente? Que uno Que siente, é quando o coração começa a disparar. que es cuando el corazón empieza Y a disparar quemar. y quemar. Veja, o que a pessoa tem, Mire, lo que la persona a tiene, unção que ela tem, la unción que ella vai tiene, queimar em você. va a quemar en usted. Então, os dois discípulos no caminho de Emaús Entonces los dos discípulos en el camino de disseram: Maús queimava o nosso coração dijeron, quemaba nuestro corazón. enquanto Jesus falava. En cuanto Jesús hablaba, Vê? Isso é transferência de puede unção. ver, eso es É transferencia de quando um unción. espírito salta para dentro de outro Es cuando el espírito. espíritu pasa a otro, Um espírito salta em outro espírito. un espíritu se pasa a otro espíritu. Um espírito de multiplicação passa para outro Un espírito. espíritu de multiplicación se pasa a otro espíritu. Um espírito de levantar paralíticos ou enfermos passa para outro Un espíritu espírito. de levantar enfermo, de paralítico, pasa a E otro você espíritu. sente queimar. Y usted siente ese fuego Aquece na hora. y se quema en el E o momento. coração começa a disparar. Y el corazón empieza a John disparar. Wesley chamou isso de dia Y Wesley dijo que eso era día do coração em chamas. del corazón en llamas. Te explico como isso Te acontece. explico cómo eso sucede. A minha nora Mi nuera fez muitos pequenos vídeos hizo muchos pequeños videos perguntando: você preguntando, usted, que é pai de alguma criança que foi em alguma reunião de avivamento que es padre de algún niño que fue a alguna reunión de e teve avivamiento alguma experiência com seus filhos y tuvo alguna experiencia con sus hijos e nos autoriza a colocar isso em livros, y nos autoriza a poner eso en libros, por favor, nos envie um e-mail. por favor nos envíe un email. Nós começamos a ser muito perseguidos por causa dos vídeos com crianças batizadas com o Espírito Santo. Y nosotros empezamos a ser muy perseguidos con niños Então nós bautizados por el começamos a Espíritu pedir Santo. autorização para colocar isso. Entonces nosotros pedíamos autorización a los padres para O poner Instagram eso. começou a bloquear, Instagram se empezó a bloquear, pessoas, advogados começaram a querer processar. abogados empezaron a querer Então, procesar, coisas terríveis. cosas terribles. Então nós achamos por bem. Entonces nosotros fuimos Pedir por el autorización lado bueno dos pais. y pedimos autorización É a los muito padres. difícil. Es muy difícil. Mas Pero nós começamos a pegar os testemunhos de comentários, tomamos los testimonios y comentarios, e-mails, emails, YouTube, YouTube, e você não tem noção y usted no tiene noción dos depoimentos, de lo que depositaron, das informações de las informaciones que os pais começaram a nos dar. que los padres nos empezaron a É dar. assustador. Es asustador. Crianças de 3 anos, Niños de 3 años, 2 anos, 2 años, 5 anos, 5 años, 4 anos, 4 años, acordando de madrugada e orando em línguas. despertando por la madrugada y orando en lenguas. E os pais não sabendo o que está Y los acontecendo. padres no sabían lo que estaba E nos sucediendo. perguntando o que é isso. Nos preguntaban, ¿qué es Mas eso? em todos esses Pero en casos, todos esos casos, uma coisa foi normal: algo fue muy normal. queimava o nosso coração. Quemaba nuestro corazón. Estava pregando em Vitória, em Cariacica, o Espírito Santo. Yo estaba predicando en Victoria, Cariacica. Cariacica. Quantos anos tem aquela pequena menina que disse: meu coração está queimando? ¿Cuántos años 8 tiene esa anos. niña que decía mi corazón está quemando? Então uma menininha Una niña começou a ficar assim,
empezó a quedar como agitada y empezó a hablar en lenguas. Então eu decidi que deveria perguntar a ela: Entonces yo pregunté a ella, o que está acontecendo? ¿qué está E sucediendo? ela dizia: o meu coração está queimando. Y ella decía, mi corazón está quemando. E você começa a entender Y usted empieza a entender que esse é um dia muito especial, que ese es un día muy que a especial, nossa reação que nuestra da reacción visitação de la visitación se passa por essa se experiência. pasa por esa experiencia. E alguém me perguntou: Y alguien me então eu preguntó, devo ir um culto atrás dessa experiência? entonces yo debo ir atrás de esa experiencia. Eu disse não. Yo dije, no, Ninguém deve ir atrás de uma experiência nadie externa, tiene que ir atrás de una experiencia externa, física. física. Mas então por que elas vêm? Entonces, ¿por qué ellas vienen? Eu falei: eu não tenho essa resposta agora. Y yo dije, esa respuesta no la Eu tengo vou ahora. orar por ela. Yo voy a orar por Porque ella. toda a Bíblia, Porque toda la Biblia, ela é acompanhada dessas experiências ella es físicas. acompañada por esas experiencias. Mas elas não são foco. Pero ellas no son focos. Mas então por que elas vêm? Entonces, ¿por qué ellas vienen? Porque os jovens e as crianças Porque los jóvenes y los niños são visitados. son visitados. Em El Calafate, En el Calafate, todas as crianças foram batizadas com o todos los Espírito niños Santo. fueron bautizados por el Espíritu Santo. Em Ushuaia, En Ushuaia, todas as crianças foram batizadas todos com o los Espírito niños fueron Santo. bautizados por el Espíritu Santo. Em Buenos Aires, En Buenos Aires, todas as crianças foram batizadas com o todos los Espírito niños Santo. fueron bautizados por el Espíritu Então, quando eu Santo. cheguei em Curitiba, Entonces, cuando yo llegué eu a recebi uma mensagem. yo recibí un Eu mensaje. normalmente não leio os comentários do Yo Instagram, normalmente no leo los comentarios de Instagram, nem nos direct. ni en internet. Foi uma fala que Deus me deu Y fue algo que Dios para me dio blindar o meu coração, para brindar mi para corazón, não ouvir o que as pessoas pensam da unção. para no oír lo que la persona E as piensa pessoas sobre la sempre unción. vão atacar uma unção Y poderosa. las personas siempre van a atacar una Você unción não, poderosa. você critica o que você não entende. Usted critica lo que no entiende. Isso é humano. Eso es humano. Então vai lá minha nora, meu filho e deletam tudo. Entonces vaya mi Yo só nuera vejo y coisa mis hijos boa. y quitan todo y solo dejan cosas buenas. Então para mim tá tudo bom. Entonces para mí está todo bien. Então se você me xingar eu não vou saber. Entonces si usted me reta yo no me voy Eles a vão enterar. só se passar. Eso ellos solo van a pasar. Então eu percebi que o meu coração era facilmente, ele se movia pelos comentários. Entonces mi corazón se movía por los Fazia comentarios parte de meu temperamento. y hacía parte de mi Então eu temperamento. corria para o Senhor: por que falaram isso? Entonces yo corría al Señor y decía, ¿por qué Ele disse: hablaron para eso? de ouvir e para de ler. Y él dijo, deje de oír y deje de leer. Eu falei: boa ideia. Yo le dije, muy buena idea. Mas nesse dia que eu cheguei de Buenos Pero Aires, en ese día que yo llegué de Buenos Aires, eu mexendo no Instagram, yo moviendo Instagram, havia muitos dias que eu não via. hacía muchos días que yo no lo De repente veía. veio uma mensagem: Entonces yo recibo un mensaje. eu le repreendo o espírito de Belzebú Yo le reprendo espíritu de por Belcebú la sangre de Jesús. por la sangre de Jesús. Déjanos nuestros niños. Deja a nuestros niños. Diablo! Diablo. Eu falei: ela está repreendendo o demônio ou eu? ¿Ella está reprendiendo al demonio o a mí? Eu percebi que aquilo entrou no meu coração. Yo percibí que eso entró en mi corazón Aquilo me assustou. y eso me asustó. E aí o Espírito Santo falou assim: não vai no perfil dela. Y el Espíritu Santo, no vaya al perfil de ella. Dizia: não clica. No hagas clic. Não vai. Y el Espíritu Santo, no vas Cliquei. y clic. Quando eu entrei no Instagram dela, Cuando yo entré en el Instagram de era uma ella, pastora muito conhecida em Buenos era Aires. una pastora muy conocida en Buenos Aires. Às vezes não importa o que falam de você, A veces no interesa lo que hablen de vos. importa quem fala de você. Importa quién hable de vos. Dói muito mais quem fala do que o que fala. Duele mucho más de quién habla de lo que Quando eu habla. percebi que era uma pessoa que conhecia Cuando yo a palavra, percibí que una persona que conocía la que palabra, esteve naquela reunião de avivamento em que Buenos estuvo en Aires, esa reunión de avivamiento en Buenos aquilo me Aires, destruiu. eso me destruyó. Então eu percebi que o meu coração foi contaminado. Entonces yo percibí que mi corazón Na fue hora. contaminado en la hora. Aí quando acontece isso, Y cuando sucede eso, eu corro para a cruz. yo corro a la cruz. E às vezes demora para Y a tirar. veces demora para sacarlo. Depende do nível de comida estragada que você come. Depende del nivel del tipo de comida Você fea que pode usted vomitar come. 3 dias, uma semana ou algumas horas. Usted puede demorar una semana, 3 días Nesse o dia una foi hora. muito tempo. Pero ese día fue mucho tiempo. Falei: Senhor, Yo dije, eu vou Señor, escrever para essa mulher. yo lo voy a escribir a Ela esa não mujer. sabe o tanto que eu oro. Ella no sabe la cantidad Olha, a que oro. justiça própria quer saltar. Mire la justicia propia. Ela que não quería sabe saltar. que eu tenho intimidade. A carne quer brigar. La carne quiere pelear. Ela não sabe o quanto o preço que eu pago para ir até Ella no ali. sabe el precio que yo pago para ir hasta Ela ahí. não sabe o quanto eu busquei do Senhor a unção. Ella no sabe cuánto yo busqué Eu del Señor la nunca pedi unción. para viajar a país nenhum. Yo nunca pedí para viajar a Não país teve ninguno. uma oração que eu disse: Senhor, me faz famoso. No hay una oración que yo dije, Señor, hazme Nunca famoso. pedi carro para Deus. Nunca pedí un auto a Dios. Nunca. Nunca. Eu apenas falei: Senhor, me dá o Senhor. Yo apenas dije, Señor, dame el Eu Señor. sempre quis, foi Ele. El que hizo fue Él.
Yo no pedí para él nada de eso. Nunca pedi para levantar um paralítico. Yo nunca pedí para levantar un paralítico. Eu tenho ele como minha testemunha. Y yo lo tengo a él como mi testimonio. Porque uma mulher Porque una mujer de uma grande igreja de una gran está iglesia expulsando o demônio de mim. está expulsando el demonio de mí. Ela não sabe que eu oro todo dia, Senhor, e digo, Senhor, Ella no visita sabe as que yo oro todos los crianças. días y visite a los niños. Porque se o Senhor não visitar as crianças da Netflix, vai visitar. Porque si usted, Señor, no lo visita los niños, O Netflix lo va a YouTube, o visitar. TikTok vai visitar. YouTube y TikTok E vai visitar. y lo va a Mas se o Senhor visitar. visitar o YouTube, nunca mais a Netflix entra Pero na si usted cabeça lo dele. visita, Señor, Netflix nunca más entra en la cabeza de ellos. Eu acabei de vir a seu comando. Como essa pessoa está falando que eu estou com Beelzebub? Como esa persona estuvo hablando así, que yo estuve con A Beelzebub. única coisa que eu sempre quis La única cosa que yo siempre quise foi a sua presença. fue su presencia. Eu estava em Ushuaia, Yo estaba en Ushuaia orando, orando e as pedras sendo jogadas no y las hotel. piedras siendo tiradas en el hotel. Então eu disse, Senhor, Entonces yo dije, Señor, eu tenho uma esposa maravilhosa há 22 anos, tengo una esposa maravillosa a 22 años, mas pouco desfruto dela. pero poco disfruto de ella. Eu tenho um carro maravilhoso, Tengo un coche maravilloso, mas pouco desfruto dele. pero poco disfruto de él. Eu tenho uma casa maravilhosa, Tengo una casa maravillosa, mas pouco desfruto. pero poco disfruto de él. Todo dia eu chego, a minha filha está um pouco maior. Todos los días llego y mi hija está un poco mayor. Eu não te pedi isso. Y yo no te pedí eso. Ele disse, tudo isso é verdade. Y él dijo, todo eso es verdad. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Usted puede estar en cualquier lugar Você del sempre mundo. será meu escravo, meu Usted servo. siempre vas a ser mi esclavo, mi É o siervo. termo para servo na Bíblia. Es el término en la Tem Biblia, gente que siervo. prefere usar só a palavra servo. Hay gente que prefiere usar solo la palabra Você siervo. pouco desfrutará Usted poco de disfrutará tudo que eu lhe dou. de todo lo que yo le doy. Mas em qualquer lugar do mundo, Pero en cualquier lugar del em mundo qualquer hora, y en cualquier hora, quando você estiver cuando usted aqui, está aquí, você sempre me terá. usted siempre me tendrá. Você sempre desfrutará da minha presença. Usted siempre disfrutará de mi presencia. Então eu percebi Entonces yo noté que quando você prioriza Ele, que cuando usted prioriza a Él, todo fogo acompanhará em você. todo fuego te va a acompañar. Meu irmão, você pode querer a unção de qualquer pessoa, Hermano, usted puede querer la unción de cualquier persona, mas se você não tiver o seu tempo com Deus, você não está respeitando a unção pero si dessa usted no pessoa. tiene su tiempo con Dios, usted no está respetando la unción de esa persona. Você não quer a unção dela. Usted no quiere la unción de ella. Você pensa que ela tem alguma coisa talvez você quer o crescimento dele. Usted piensa que ellos tienen algo porque usted quiere un E crecimiento de muitos él. imaginam isso como algo glamuroso. Y todos se imaginan algo de eso Mas como você esquece da glamuroso. parte. Pero usted crece Quando o pastor Nelson vem e diz, são quantos anos, pastor, Cuando el pastor Nelson dijo cuántos años, de igreja? 53 anos. 53 años de iglesia. Você esquece da parte quando o pastor Lau vem aqui e diz, Usted olvida de la parte cuando el pastor Lau viene aquí y dice, de toda a minha casa, de toda mi casa, eu era o pior pregador. yo era el peor predicador. Você sabia que ele quase foi pastor auxiliar do pastor Jorge Linhares, ou chegou a ser? E quando ele voltou, Y cuando él regresa, a igreja que ele foi assumir não quis ele. la iglesia que él fue a asumir no lo quiso a él. Era a igreja que ele estava. Era la iglesia Não donde él quis estaba, ele. no lo quiso a él. Então ele foi para o Gama. Entonces él fue a Gama. Eu morei no Gama. Yo viví en Gama. Morei numa caixa de papelão no Gama. Viví en una caja de papel Mas en morei no Gama. Gama. Pero viví en Gama. Veja, o Gama é uma cidade muito abençoada, Gama es una ciudad de mucha mas não bendición, podemos dizer que é linda. pero no podemos decir que es linda. Na realidade, En realidad, pode sair alguma coisa maravilhosa do Gama. puede salir alguna cosa maravillosa de Gama. Isso não é um xingamento. Eso no es un Porque reto, falaram isso de Jesus. que eso hablaron de Jesús. Tem alguma coisa que vem dali? Hay De algo que Nazaré? viene de ahí. Não é só o Gama. No es solo Quando eu Gama. estava em Goiânia, Yo estuve en eu sou Goiânia. goiano. Yo soy goiano. Eu dizia, Senhor, Yo decía, Señor, talvez, tal vez, por que avivamento vem do pelo loiro, dos olhos porque el azuis? avivamiento viene de los pelos, de los ojos verdes. Então a gente corre Pelos para imaginar olhos. que avivamento vem lá dos americanos e Entonces uno ingleses. corre y piensa que el avivamiento viene de los Eu americanos y los estive na ingleses. Inglaterra. Yo estuve en Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra com a minha família, eu disse, Cuando Éder, yo vamos llegué a arrumar uma Inglaterra con casa mi para familia, orar. y yo dije, y fui a la casa a orar, E o pastor Éder tem uma reunião de oração na casa dos irmãos durante a semana, como y um el clube pastor Ede santo. tuvo una reunión con los hermanos en una casa orando al Espíritu Santo. Então nós decidimos que antes de começar a conferência, iríamos gastar algumas horas na casa de uma irmã ali de oração. Entonces nosotros decidimos, antes de iniciar la conferencia, tomarnos un ¿Qué tiempo de nós oración en la fizemos? casa de una hermana. Apenas sentamos e começamos a orar.
Entonces nosotros nos sentamos y empezamos a orar. A casa começou a ficar cheia, isso era época de La casa se pandemia. empezó a llenar porque era época de pandemia. E você perde todo o medo nessa Usted hora. pierde todo el miedo en esa hora. E gente começou a orar, Y gente empezó a orar, a orar todos sentados. Quando menos percebendo, já tinha passado horas. Cuando ya menos percibimos, ya pasó horas. Depois nós fomos para a Y conferência. después nosotros fuimos a la De conferencia. tantas coisas que aconteceu. Entre tantas cosas que Um sucedieron. menininho que está lá na igreja dele ainda hoje Un andando, niño que está allá en la iglesia aún hoy andando. com 10 anos de Con idade, 10 años de edad. com aquela doença rara chamada Guillain-Barré. Con una enfermedad rara llamada... Ele era amarrado à cadeira de Y él rodas. estaba atado en la silla de rueda. E eu estava ministrando. Y yo estaba ministrando. Aquele menino entrou. Ese niño entró. Eu olhei para ele. Yo miro a Eu él. não vi ele na cadeira. Yo no lo vi a él en la Eu vi silla. ele andando. Yo lo vi a él andando. Então eu cheguei nele Entonces yo me acerco a e él. disse: Você crê? Y yo dije, ¿usted Ele cree? disse: Creio. Y él dijo, yo creo. Então eu disse: Venha. Entonces yo dije, venga. Ele se desatou. Y él se desató. Veja, o Guillain-Barré, você perde toda a força nos músculos. Esa enfermedad usted pierde toda la fuerza en los Ele músculos. desatou Y él se desató. e começou a andar. Y empezó a andar. E eu estive lá agora, ele ainda está andando. Y yo estuve allá todavía. Y ahora él estuvo andando. E agora o Espírito Santo me disse: Y ahora el Espíritu Santo me dijo, a unção hay unción. não é de graça. No es de gracia. Você pode receber uma transferência qualquer, Usted puede recibir una transferencia cualquiera. mas o funcionamento dessa unção Pero el funcionamiento de esa unción tem que ter o seu preço. tiene que tener su precio. Você tem que construir a sua história com Usted Deus. tiene que construir su historia con A Dios. vida de oração é um diário La vida de oración es un que diario você vai construindo dia após que dia. usted va a construir día tras día. Senhor, nessa oração hoje, Señor, en esta oración hoy, o Senhor falou isso, habló isso, esto, isso, y esto. E quando você percebe, cuando usted você percibe, construiu a sua história usted com construyó Deus. su historia con Dios. São a esses Son a esos que não têm essa história que com no Deus, tienen esa historia con que o Dios. Senhor vai dizer naquele dia: Dios le va a decir nunca en os aquel día, conheci. nunca os conocí. Então você quer muito a unção de alguém. Entonces usted quiere mucho la unción de alguien. Um dia minha esposa me disse: Un día mi esposa me meu dijo, amor. mi amor, E olha que a minha esposa, ela orou para que eu fosse de oração. mire que mi esposa oró para que yo fuera de A minha oración. esposa ainda eu não sei se ela é um ser humano, é um anjo ou Yo alguma no sé coisa. si ella todavía es un ser humano o un ángel o algo. É uma santa mulher de Deus. Es una santa mujer de Eu Dios. sei que ela peca, Yo sé que ella peca, mas eu nunca vi. pero yo nunca vi. Ela é tão santa que arrota em línguas, não precisa traduzir isso. Mas um dia ela disse: Pero un día ella dijo, meu amor, me ajuda a ter mais intimidade com Deus. mi amor, ¿me ayudas a tener más intimidad con Eu Dios? quero essa experiência com Yo Deus. quiero esa experiencia con Eu Dios. disse: amor, Yo dije, a amor, experiência de todos. la experiencia es de É a todos. experiência de todos. Es la experiencia de todos. É só ter a fome que eles têm. Es solo tener el hambre que ellos tienen. Você quer o segredo da igreja primitiva, Usted quiere, vos querés el secreto de la iglesia mas sem a primitiva, paixão dela. pero sin esa pasión Você por quer o ella. segredo do pastor Lau, Usted quiere el secreto del mas sem a pastor Lau. dedicação dele. Pero la Você dedicación quer de o él. segredo do pastor César, Usted quiere el secreto mas del sem a pastor César. dedicação dele. Pero sin la dedicación de él. Irmãos que vieram aqui estão dormindo na chácara agora, Hay hermanos que vinieron acá y están durmiendo porque en la acham que chacra vir ahora. aqui à noite é cansativo. Porque creen que venir acá a la noche es Há cansativo. irmãos que não conseguem fazer um dia de jejum, Hay algunos que no pueden hacer un día de não ayuno. conseguem orar 10 minutos de No logran orar madrugada. 10 minutos de madrugada. Mas pastor, se eu orei tudo, Pero pastor, si yo oré é isso todo, que aconteceu comigo. es eso lo que sucedió Teve um conmigo. dia Hubo un que día, em 20 minutos en 20 minutos, esgotou todas as orações. él escuchó todas mis oraciones. Então veio a voz do Senhor e me disse: Entonces vino la oración de fique Dios por y me mais dijo, 2 minutos. quédate 2 minutos más. Eu disse: fazendo o quê? Yo dije, ¿haciendo qué? Ele disse: calado. Y él dijo, callado. Existe uma diferença entre você falar e me ouvir. Existe una diferencia entre hablar Você y oír. falou, Usted habló, agora é hora de me ouvir. ahora es hora de oír. Nós temos um vício de falar. Yo tengo un vicio de hablar. Então ele me disse: fique em silêncio. Entonces él me dijo, quede en silencio. Então eu fiquei em silêncio. Entonces yo me quedé en E silencio. por 2 Y minutos, por 2 minutos, a voz do Senhor voltou e la veio voz del com Señor mais orações volvió para y vino orar. con más oración para orar. Então eu orei por mais 15 minutos. Entonces yo oré por más 15 E minutos. sumiu todas as orações. Y se fue todas mis oraciones. E eu falei: então vou levantar. Entonces yo dije, me voy a levantar. Ele disse: continue mais 2 Y él minutos. dice, siga 2 Então eu minutos fiquei más. calado. Entonces yo me quedé callado. Por mais 2 minutos, Por más de 2 minutos. ele foi me lembrando mais coisas para Y él me orar. fue recordando más cosas para orar. Então eu percebi Entonces yo entendí que o diabo é sem vergonha. que el diablo es sinvergüenza. O diabo é safadinho. El diablo Não es necessita- zafado. Eu sabia que viria algo grave.
eu percebi que toda vez que você vai orar, Yo percibí que cada vez que vas a orar, o Espírito Santo coloca orações el Espíritu Santo pone e o diabo oraciones tira y elas. el diablo quita Isso de dura ellas. por horas. Y eso dura por horas. Quando some as palavras, Cuando vienen las é palabras, a hora do vale seco, árido, es la hora del valle que seco y você não árido. tem nada para Que falar. usted no tiene nada para Então hablar. você pensa em tudo, Entonces usted piensa en todo some todas as orações. y se va a todas las Mas oraciones. quando você fica alguns minutos, Pero cuando usted queda algunos o minutos, Espírito Santo vence aquele el vaso, Espíritu Santo vale, vence ese valle e volta às y orações. vuelve la E oración. vai 2 minutos, 1 minuto, Y va 2 minutos, 1 minuto. 2 minutos. Põe palavra, tira a palavra, Hay põe palavra. palabras, saca palabra y E pone quando palabras. você passa por alguns 40 a 50 minutos, Y cuando usted pasa por 40 o 50 as minutos, palavras param de sumir, las palabras paran de porque agora você está escondido nele. porque ahora usted está escondido en él. Eu vou te dizer, há um lugar na hora da oração Hay un lugar en la hora de la oración que o diabo não te acha mais. que el diablo no te encuentra más. Que lugar é esse? ¿Qué lugar es Você ese? já leu ele? Usted ya lo leyó. Aquele que habita Aquel que habita no lugar secreto, esconderijo do en el lugar Altíssimo. secreto, en el É o Altísimo. termo para esconderijo, ali é lugar secreto. En el lugar secreto. Aquele que está no lugar secreto, El que está en el lugar secreto a sombra do Altíssimo, ele descansa. morará bajo la sombra del Direi o Omnipotente. Senhor, Ele é o meu Diré al refúgio, a minha Señor, fortaleza. Él es mi refugio y mi fortaleza. Pois Ele te livra Pues Él te libra do laço do passarinheiro del lazo del e del, da peste y de la perniciosa. peste Agora olha o perniciosa. resto do texto. Ahora mire el texto. E debaixo das suas asas, Y debajo de sus o alas, diabo não lhe toca. el diablo no Você te está toca. seguro. Usted está seguro. Então escute bem, só Então, tem escute bem. um lugar que você está seguro. Solo hay un lugar que usted esté seguro. Debaixo das suas asas. Debajo de sus alas. Então eu vou te dizer com muita tristeza Entonces te voy a decir con mucha essa tristeza. palavra que Deus me disse. Esta palabra que Dios me dijo. Anote e me cobre depois. Anote y después Todo cobre. crente, Todo creyente. todo pastor, Todo pastor. todo homem de Deus Todo hombre de que Dios. não for de oração, Que no fuera de oración. não ficará de pé nos No próximos quedará 3 de anos. pie en los próximos 3 años. Todos vão cair de por Todos van a caer uno por uno. Não vão aguentar a pressão do No van a pecado. aguantar la presión del Não pecado. vão aguentar a pressão da apostasia, No van a aguantar la presión dos de la apostasía, escândalos. de los escándalos. Ninguém vai ficar de pé Nadie va a quedar se de não pie estiver prostrado. si no estuvieres postrado. Então eu disse, por que, Senhor? Entonces yo dije, ¿por qué, Ele Señor? disse, Y él dijo, ninguém cai dessa altura. nadie cae de esa altura. Você não mata quem está morto. Usted no mata a quien está muerto. Você não derruba quem está Usted prostrado. no echa a quien está postrado. Só cai quem caminha. Solo cae quien camina. Mas você tem que entender Pero usted tiene que e se entender lembrar y que o recordar centro de atração do Senhor que el centro de atracción é del diferente Señor do centro da atração da terra. es diferente al centro de atracción de la No tierra. mundo. En el mundo. Você caminha de pé, Usted camina com parado. peitinho de pombo. El loquito No reino de Deus, en el reino de Dios. quanto mais baixo, Cuanto más bajo, mais alto. más alto. Lá no mundo, Allá en el quanto mundo, mais alto, mais alto, mais baixo. mais baixo. Jesus disse: quem quiser Jesús dijo, quien ser quiere grande, ser grande, se humilhe. humíllese. Por isso que Jesus dizia: Por eso Jesús quando você decía, chegar numa festa, cuando llegara a una fiesta, senta lá atrás, no último lugar. sentate allá atrás en el último Porque se lugar. você for importante, Porque si usted fuera eles vão importante, ver lá ellos você te van a ver e allá, te trazer para te van a frente. traer al frente. É isso que significa se humilhar. Eso significa humillarse. Quando eu estive em Miami, Cuando yo estuve en Miami, o pastor César me disse: eu vou te indicar um pregador. el pastor César dijo, Y você yo te vai voy a ouvir indicar tudo dele. un predicador, y usted va a oír todo de él. Esse pregador é muito antigo. Ese predicador es muy antiguo Ele se chama, eu te indico também, se chama Derek Prince. y él se llama Derek Prince. E eu fui assistir esse pregador. Y yo fui a ver a ese Não predicador tinha nada de novo. y no había nada de nuevo. E eu assisti pelo menos umas 50 mensagens dele. Y yo vi por lo menos 50 Não mensajes tinha de nada él de novo. y no había nada de Eu nuevo. falei: por que o pastor me pediu para assistir isso? Yo dije, ¿por qué el pastor me pidió para ver esto? Aí eu percebi, Entonces yo entendí. depois de horas ouvindo ele, Después horas de de horas, viagem, Claudinho, mirando eu com a minha horas, esposa, yo y mi esposa, que a única coisa que esse pregador pregava que lo único que ese predicador era predicaba humilhem-se. era humíllense. Era jejum, oração e humildade. Era ayuno, oración y E há humildad. muitos anos atrás ele escreveu um livro chamado Humildade. Quem compra um Y a livro muchos chamado años Humildade? atrás él escribió un libro que se llama Humildad. Eu falei: por que esse homem fala tanto disso? Yo dije, ¿por qué ese hombre habla tanto de eso? E aí eu fui orar a Deus. Falei: Senhor, o que tem nesse homem Entonces yo fui a orar a Dios y que eu dije, devo aprender? ¿qué tiene en este robo que Já yo debo aprendi aprender? tudo.
Yo ya aprendí todo. Então você pega a Bíblia, Entonces usted você toma la fala, não tem Biblia nada de novo. y eso no tiene nada de nuevo. Bom, mas Salomão disse isso. Pero Salomón dijo eso. Mas existem segredos Pero existen secretos que você não descobre que usted no se descubre você não se humilhar. si usted no se humilla. Então eu fui orar a Deus. Entonces yo fui a orar a Dios O Senhor me mostrou y el Señor me que mostró você não precisa de humildade para pregar para poucas pessoas. que Você não usted no precisa necesita orar de para pedir humildad para humildade. orar por pocas personas. No necesita orar para pedir humildad, Para pregar para pouca gente. para predicar a poca gente. Eu não preciso orar muito. Yo no Se necesito eu for orar pregar mucho. em uma igreja pequena, Y yo fui a predicar en una iglesia eu pequeña. devo orar, Yo debo orar, mas eu não preciso. pero yo no E eu necesito. te explico por quê. Yo te explico por qué. Porque o seu ego Porque su não ego precisa ser treinado no necesita ser quando entrenado você está em algo que você domina. cuando usted ya está en algo que domina. Então eu percebi Entonces yo que entendí quanto maior é a conferência, cuanto mayor la mais conferencia, tempo eu tenho que gastar, más tiempo tengo que mais gastar, tempo eu tenho que me humilhar. más tiempo me tengo que humillar. Então eu percebi que chegava em alguns lugares com multidões. Entonces yo percibí que llegaba en lugares con multitud E era a explicação porque eu estava tanto em oração. y era la explicación porque yo estaba tanto en E oración às vezes algumas coisas não y a aconteciam. veces algunas cosas no Então sucedían. eu confundia a unção com a euforia. Entonces yo confundía la unción con euforia. E você não percebe isso. Usted no percibe eso. Então eu comecei a perceber Entonces yo empecé a que percibir eu tenho que me quebrantar muito. que yo me tengo que quebrantar mucho. Nunca, Nunca. quando eu prego numa igreja desse tamanho, Cuando yo predico en una iglesia de eu este não fico tamaño, muito tempo em oração. yo no quedo mucho Eu tiempo não en tenho oración. medo de não ser usado. Yo no tengo miedo de no ser Eu tenho usado. medo do meu ego. Yo tengo miedo de mi ego. E aí eu só sei Entonces ahí es que donde o yo Senhor vai solo fazer sé algo que Dios sobrenatural. va a hacer algo Quando sobrenatural. lá na hora da oração Y en el momento de la oración, eu começo a ouvir do meu yo coração: empiezo a oír mi corazón. eu não sou nada, Senhor. Yo Como no o Senhor soy nada, pode me usar? Señor. Como o Senhor pode me usar? ¿Cómo usted me puede usar? Gente, Gente, eu estava pregando. yo estaba predicando. Quando foi que quebrou meu dente? Em Taubaté. E eu estava com o aparelho esses dias. Olha aí, o pessoal de Taubaté. Eu estava com o aparelho esses dias. Yo estaba con unos aparatos semidientes. E você sabe, o aparelho ele deixa o dente sensível. El aparato deja los dientes E sensibles. se você tirar ele antes da hora, pode até quebrar o dente. Y si usted lo saca antes de la hora, hasta se puede O romper meu el diente. temperamento, eu sou muito colérico. Yo soy muy colérico. Com 2 meses de aparelho, eu cheguei no dentista e falei: arranca isso. Y con 2 meses de esos aparatos, yo Son le 3 llegué al anos. dentista y le Yo dije, tiré en 2 sácame meses. esto. Yo llevé 2 meses. Eles têm certeza? Eu falei: tem. Yo dije, ¿tiene certeza? Sí tengo. E aí eu fui pregar em Taubaté. Yo fui a predicar en Aquela Taubaté, multidão de gente. esa multitud de Eu estou gente. pregando, o microfone bateu e o dente Y yo caiu, estoy quebrou predicando y na el metade. micrófono golpea y se rompió mi diente. Eu ainda não tive tempo de ir no dentista. Yo todavía no tuve tiempo de ir al Agora você dentista. imagina, Ahora usted eu sou imagínese. muito vaidoso. Eu sou muito vaidoso. Pastor Lau, me ajuda. É difícil na palavra. Vamos inventar uma palavra. Validoso. Validoso. Validoso Não, sofisticado não. es muy Eu validoso. sou goiano, nada de sofisticado. Então eu falei assim: meu Deus, como que eu vou pregar? Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a Sin predicar diente. sin diente? Mas eu tentei achar um dia para ir no dentista. Pero yo quise buscar un día para no ir al achei um dentista dia. y no lo pude encontrar. Os fotógrafos da minha igreja, Los fotógrafos eu chamei de mi eles. iglesia, yo llamé a Falei: ellos. muda o ângulo da foto. Meu irmão, Mi hermano, se Deus não tratar si Dios no trata o seu ego primeiro, su ego primero, você deixa de ser uma arma na mão dele usted deja de ser una e arma passa a en la ser mano de uma él. arma para o diabo. Pasa a ser un arma del diablo. Porque agora você tem todo o poder místico, Porque ahora usted tiene todo el poder mas místico, com a mente de Satanás. pero con la mente de Satanás. Você tem a unção, os dons, Usted tiene la unción, los dones, mas com o coração de Saul. pero con el corazón de Saúl. Se o Saul não morrer dentro de Si você, Saúl no muere dentro não tuyo, virá o Davi. entonces no está Então eu David. digo, Saul tem que morrer. Entonces yo digo, Saúl tiene que morir. Orgulho Orgullo não é uma coisa que você percebe. no es una cosa que usted O percibe. diabo nunca vai fazer você se sentir culpado de ter orgulho. El diablo nunca te va a hacer sentir culpable de tener Você só orgullo. percebe ele Usted solo percibe quando eso você está ali, ó, cuando usted está ahí morrendo, muriendo com muito tempo. con mucho tiempo. Então seu coração começa a serenar. Entonces tu corazón empieza a serenar. E o serenar, ter que ficar calmo. Sí, serenar, calmo. Disseste isto? Sereno, calmo. Argentino, hable rápido como chileno. Sereno, calmo, ¿no? Estou na broma.
pero que chileno no habla, canta. Então, quando o seu coração fica calmo, Entonces cuando el corazón está calmo, aí você ouve a voz de Deus. ahí usted oye la voz de Dios. Então, quando eu chego num culto muito grande, Entonces cuando yo llego a una reunión muy grande, você sabe, é humano aquela euforia. yo veo esa euforia. Então o Espírito Santo fala, senta, Entonces el Espíritu Santo me dice, Acalma. sentate, calmate, baixa a bola, detente un poquito. porque agora Porque ahora você precisará ter a sensibilidade vas a necesitar tener la de sensibilidad entender de entender o que é unção e euforia. qué es unción y qué es euforia. Então eu assento Entonces yo me siento e fico assim, y quedo así, esperando baixar a euforia. esperando bajar la Senão euforia. você não vai ouvir Deus. Entonces usted no va a oír. E você não vai entender o que Deus tem para aquela Usted no va a reunião. oír lo que Dios tiene para esa Irmãos, isso reunión. mudou tudo na minha vida. Entonces eso cambió todo en mí. Quando você entende isso, Cuando usted entiende você eso, deixa de se preocupar com as opiniões usted se deja de preocupar por las e passa a se opiniones preocupar somente com a opinião de y Deus. pasa a preocuparse solo por la Então opinión você de Dios. para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando que você está Entonces fazendo. usted para de preocuparse solo por las personas que... Então Deus também começa a usar pessoas para falar com você. Entonces Dios también empieza a usar personas E para você usar a voz. começa a entender certas Y coisas, usted empieza a entender ciertas mas cosas, só com tempo de oração. pero solo con tiempo de oración. Então deixe-me te dizer, Entonces déjame decirte algo. abandone a sua fome de ministério. Abandone esa hambre por el... Vai trabalhar com qualquer coisa. Ve a trabajar con cualquier cosa. Vai ser qualquer coisa na vida. Va a ser cualquier cosa en la vida. Mas perca hoje mesmo a sua fome de levantar um paralítico, ressuscitar um morto ou ganhar o mundo para Pero Jesus. deja hoy mismo esa hambre de predicar, de levantar a un paralítico. Se você predicar al não mundo. respeitar quem é Deus, Si usted no respeta quién es Dios gastar tempo com Ele, y pasar tiempo con você Él, está perdendo o seu tempo hoje. usted está perdiendo su tiempo hoy. Você pode ir em qualquer outro lugar, Usted puede ir a cualquier otro fazer lugar curso de 2 dias, um dia e receber um y diploma. hacer un curso de 2 o Mas 3 días y para recibir un receber diploma. o que Deus Pero tem, para recibir lo que Dios você vai tiene, ter que gastar tempo com va a Ele, tener que gastar tiempo porque a con Él. unção é dele. Porque la unción es Tudo de que Él. vem dele Todo lo que viene necessita de de tempo com Ele. Necesita de tiempo con Él. Abandone a sua fome de ministério. Abandone Se ese você não hambre. quer ter uma vida de Si oração, usted no quiere tener esa vida é de um oración, bruxo que você se tornará. usted se va a tornar un brujo. Porque você terá dons Porque usted tendrá dones sem nenhuma intimidade. sin ninguna intimidad. Isso é Lúcifer. Eso es Lucifer. Lembra que o anticristo fará milagres e maravilhas? Recuerda que el anticristo hacía milagros y maravillas. O diabo faz El milagres. diablo hace milagros. Então veja, lembra aquela mulher que revelou Paulo? Entonces ve a esa mujer que reveló a Pablo. Ela sabia a vida toda de Paulo. Ella sabía la vida completa de Lembra Pablo. de Sansão? Sansão, Sansón, aquele homem, esse homem acabou de se deitar com uma prostituta. se acostó con una prostituta. Quando chegou, os portões estavam fechados. Cuando llegó, los portones estaban Então cerrados. ele falou: Senhor, mais uma Y vez. él dijo, Señor, más una E o vez. Espírito de Deus veio Y sobre el ele. Espíritu de Dios vino E sobre ele él. arrancou os Y portões. él arrancó los portones. Mas ele saiu de juiz a palhaço. Pero él salió apaleado. Ele morreu envergonhado. Y él murió avergonzado. É isso que tem acontecido com muitos homens Y eso es lo que sucede que con não muchos querem hombres estar que no prostrados quieren diante de estar Deus. postrados delante de Vão Dios. virar palhaços de escárnios. Van a ser payasos y escarnios. Serão envergonhados com Y escândalos. serán avergonzados y Eu lhe escándalos. imploro. Yo le imploro. Voltem-se hoje para o Vuélvanse Senhor. hoy a Dios. Gastem tempo com Ele. Gasten tiempos con Él. Tudo que virá depois é só lucro. Todo lo que viene después Mas solo lucro. gaste tempo de Pero gaste oração. tiempo de oración. Priorize Ele. Priorice a Él. Ele vai dar tudo que Ele Él quer va a lhe dar dar. todo lo que Él te quiere dar. Não tudo que você quer receber. todo lo que você É quer tudo que Ele quer lhe Es todo dar. lo que Él quiere darte. Priorize tempo com Ele. Priorice tiempo con Él. O Espírito Santo clama El Espíritu Santo dos clama altos montes agora. Dos altos de montes los altos agora. montes ahora. Voltem-se para mim. Vuélvanse para mí. Eu estou com saudade das suas madrugadas de oração. Yo tengo nostalgia de su madrugada Eu de sei oración. quem você é comigo. Yo sé quién vos sos conmigo. Pare de me pedir grandes coisas. Basta de pedir grandes Eu já cosas. tenho grandes Yo ya coisas. tengo grandes cosas. Passa a estar comigo. Vas a estar conmigo. Deus está mais desesperado Dios está más para desesperado estar com você para estar con do vos que você para estar que com vos Ele. para estar con Él. Você quer unção? Usted quiere unción, É só quando morrer. es solo cuando muere.
se você não morrer Si usted no muere ali ahí por horas, por horas, nenhuma unção virá. ninguna unción Presta atenção no vendrá. que Jesus disse. Presta atención a lo que Curan. Jesús dijo. Curam, Sanan, profetizam, profetizan, expulsam demônios. expulsan demonios, Mas ele nunca disse, pero él nunca dijo, tem a minha unção. tengan mi unción. Ele disse que tem os dons. Él dijo, tengan los dones. Dons Don é dado es dado para qualquer um, para sem cualquiera, nenhum arrependimento. sin ningún E arrepentimiento. há pessoas indo para o inferno e com os dons. Hay personas yendo al infierno Eu pero não tenho tienen tempo dones. para te explicar Yo no isso. tengo tiempo para explicarte Mas eso. saiba Pero sepa que é a unção que que quebra o jugo. la unción que quiero al yugo, Os dons deste estádio. los dones de ese Se estado. você for num show do U2, Si usted fuera a un show de YouTube, se você for num show do Guns N' Roses, si usted fuera a un show de Guns N' você Roses, vai ver muita emoção e usted va a vibração. ver mucha emoción y vibración. E as pessoas choram. Y las personas lloran. E elas pensam que também estão na unção num ambiente Y ellas cultural. piensan que están en una unción de un ambiente Mas cultural. sabe quando vocês sabe quando você está debaixo de uma unção? Pero ¿sabe cuando usted está debajo de una É unción? quando vem um espírito de temor, Es cuando viene un espíritu de não temor, euforia. no euforia. Então por quê Entonces, ¿por que qué o Senhor nos dá as manifestações que el físicas? Señor nos da las manifestaciones físicas? Eu te explico agora. Yo te explico ahora. Porque existe uma coisa chamada Porque existe una cosa llamada memória emocional. memoria emocional. É o único motivo porque ele nos permite sensações Es físicas. el único motivo que Él nos permite de las sensaciones Eis o físicas, que ele faz. de lo que Él hace. É um ferro Es un fierro quente caliente que ele vem que Él e viene faz assim, ó, y hace así para você nunca mais se esquecer para que usted nunca más que se olvide aquele dia você foi visitar. que ese día usted fue visitado. Então, se você tem um processo de mudança, Entonces, si usted tiene un você proceso não vai de se lembrar mudanza, o dia da usted no se visitação. va a recordar ese día de la visitación. Mas se você tiver uma visitação, Pero si usted tiene una você visitación, não vai se lembrar do processo de usted no se mudança. va a recordar el proceso de Funciona mudanza. assim: Funciona o así. Espírito Santo vem El Espíritu e Santo você é viene tremendamente y tomado. usted es tremendamente tomado O seu coração queima y su corazón e quema nasce um desespero. y nace un desespero. É essa a sensação. Esa es la sensación. Desespero. Desespero. A pastora Sara me perguntou: por La que pastora você usa Sara me muita preguntó palavra por qué desespero? usted usa muchas palabras desespero. Porque Isaías 44 fala dele. Porque Isaías 44 habla Diz de assim ello. que a terra seca Dice así que la tierra tem que seca estar tiene desesperada que pela estar chuva. desesperada por la lluvia. Você percebeu? Usted pudo A entender palavra fome ali é la desespero. palabra hambre ahí es desespero. Se não houver um desespero em você, Si no hay un desespero en usted, não tem por que Deus lhe dar nada. no hay por qué no hay É o necesidad que Dios le dé deserto algo. que tem que estar desesperado pela chuva. Es un desierto que está desesperado por la O lluvia. avivamento não virá sobre eles El avivamiento no vendrá sobre se él. não tiver brotado primeiro de dentro de você. No está brotado primero dentro suyo. Não é um evento, No es un evento. é uma cultura a médio e a longo Es prazo. una cultura a medio y a É largo esse plazo. desespero por Es ele. ese desespero por él. Poucos aqui querem ele. Pocos aquí quieren eso. Ele. Pocos aquí quieren a él. Querem a presença dele. Quieren la presencia de Mas él. querem desfrutar de quantos seguidores ele tem. Pero quieren disfrutar de cuántos seguidores Jesus tiene. tem muitos seguidores. Jesús tiene muchos E seguidores. os seus seguidores nos faz vender livros, Y sus convites, seguidores nos hacen ofertas, vender libros, viajar. convites, ofertas, Mas viajar. quantos querem gastar-se com ele? Pero cuántos se quieren gastar con él. A pessoa dele. La persona de él. Esse foi o segredo de todos os avivamentos. Eso fue el secreto de todos los avivamientos. Wesley ficava 4, 5 horas com Wesley quedaba Deus. 4 o 5 horas con Dios. Moody ficava 3, 4, 5 horas com Deus. Se quedaban 4 o 5 horas con Dios. Finney ficava 3, 4, 2, 5 horas com Deus. Fines quedaba 3, 4 horas con Nenhum Dios. homem de Deus Ni un hombre de chegou Dios aonde ele chegou pela sua estutícia. llegó a donde llegó por su justicia. Ele chegou porque priorizou Deus. Él llegó porque priorizó a Dios. Você quer ele? ¿Usted quiere eso? O quanto você quer dele? ¿Cuánto usted quiere de él? Você sabe qual é o choro mais desesperado de uma criança? ¿Usted sabe cuál es el llanto más desesperado de una criatura? O choro mais desesperado de um ninho. El llanto más desesperado de un niño. Você sabe qual é? ¿Usted sabe cuál es? Sabe como uma criança de colo se comunica? ¿Sabe cómo un niño de Ela não fala. regazo se comunica? Ella no habla. Mas vocês, mamães, sabem. Pero ustedes las madres Há saben. um choro para cada coisa. Hay un llanto para cada cosa. Há um choro de dor, Hay un llanto de dolor. há um choro de fome. Hay un llanto de choro de hambre. manha. Y hay un llanto de Mas sabe maña. qual é o choro mais desesperado? Pero ¿sabe cuál es el llanto más desesperado? Mães? De fome.
es de hambre. Agora você entende o desespero? Ahora usted entiende el Se você desespero. não tiver um nível de desespero Si tão usted no grande tiene un pelo nivel de Senhor, desespero tan grande por el Señor, Ele não vai saciá-lo. Él no lo va a saciar. Sabe qual é o nome disso? ¿Sabe cómo se llama eso? Avivamiento. Avivamiento. Se vocês soubessem, diz o Senhor, Si ustedes supieran, dice el que Señor, Deus não precisa de uma igreja grande para um grande que Dios avivamento. no necesita de una iglesia grande para un Ele avivamiento. precisa de um homem Él necesita de un hombre num quarto, en un cuarto trancado. cerrado. Ele precisa de um. Él necesita uno. Imagina de todos nós. Imagínense todos nosotros. Você sabia que o pastor César levou 8 tiros e ficou muitos dias na UTI? Usted sabía que el pastor César recibió 8 disparos y tuvo Parou a muchos días moto, en el hospital. parou a moto no seu carro e disparou a arma sobre ele. Para una moto en su auto y dispara con un arma hacia él. As pessoas querem seus frutos, mas não querem ver suas cicatrizes. Las personas quieren su fruto, pero no quieren ver su cicatriz. Você acha que as pessoas queriam pedir, Paulo, tira a blusa, deixa eu ver as suas chicotadas? ¿Usted creen que las personas querían ver a Pablo y Você decir, já quiero sentou ver com los esse chicotes homem de para su falar, me fale espalda? da sua história? Ninguém. Poucas pessoas querem gastar-se com Deus. Pocas personas quieren gastarse con E eu não Dios. estou falando de você apanhar porque seu pai apanhou, ser preso porque seu pai foi preso. Não é isso que Deus Yo no quer. estoy hablando de apañar, no es eso lo que Dios A quiere. Bíblia diz que a gente entesoura para os filhos. La Biblia dice que nosotros intercedemos por los Você não hijos. pode desejar que seus filhos sofram porque você Usted sofreu. no puede desear lo que sus hijos sufran, lo que Mas usted o Senhor sufrió. quer que você construa a sua história com Pero Ele. Dios quiere que usted construya su historia con Então Él. ninguém vai viver do tempo de Deus de outro. Entonces nadie va a vivir el tiempo de Dios del otro. Você tem que construir o seu diário Usted tiene que construir su día a com diario Ele. con Él. Você tem que ter a mesma fome que eu Usted tenho, tiene que tener el mismo hambre que yo que tengo, Mude teve. que el mundo tuvo. Você pode ter o dom que eles tiveram, Usted puede tener el don que mas se ellos você não tuvieron. tiver Pero si usted o no tuviera coração que eles el tiveram, corazón que ellos não há tuvieron, transferência no que hay virá sobre você. transferencia que irá sobre tú. Você tem gasto Usted tiene gasto, tempo com Deus? tiempo con Dios. Sim, pastor, eu tenho 5 minutos, 10 minutos, está bueno. Sí, pastor, yo tengo 5 minutos, 10 minutos, eso está Então bueno. veja bem, Entonces vea, uma namorada faz uma cobrança. una novia hace un Namorada, cobro. namorada, novia. É novia mesmo? Ah, então, desculpe. Então, uma novia, não há namorada na Argentina, só no Brasil. Uma namorada Una novia te faz uma cobrança. te hace un Agora cobro, me ajude nessa conjugação. Uma noiva te faz outra cobrança. una novia hace otra cobranza. Viu? Uma sem anelo, em aliança, e outra com anelo. Cuando está comprometida. Sim. Então veja, quando você está namorando, Así, cuando usted está de novio, você comprometido, tem um tipo de cobrança. usted tiene un tipo de cobro. Quando você está noivo, você tem outro tipo de cobrança. Cuando usted está de novio, Quando você Para casa, casar-se. acaba a sua vida. No sentido de solteirice, você não manda mais em você. Então você pode estar me dizendo, Deus nunca me cobrou isso. entonces usted me puede decir, Dios nunca me É o cobró seu eso. nível espiritual Es un nivel espiritual que determina seu referencial. que determina su referencial. Se Deus nunca te cobrou tempo com Ele, Si Dios nunca cobró tiempo con questione o Dios, seu nível de relação que você está tendo com cuestione su Ele. nivel de relación que usted está teniendo con Él. Se Deus não te cobrou sua hora de oração ou Si Dios no culto, te ou cobró esa tempo de hora de jejum, oración o el tiempo de ayuno, é o seu nível de relação que você es tem su com nivel Ele. de oración que usted tiene con Se Él. Deus não te cobra que você ouve ou não música secular, Si Dios no te cobra que usted escucha o no de música mim Ele tem secular, ciúmes de tudo. entonces Él tiene celo de todo. Ele diz, não foi bom que você assistiu. Él dice, no es bueno que haya Não foi asistido. bom que você falou. No fue Você bueno não lo que está hablaste. gastando tempo comigo. Pero usted está gastando tiempo conmigo. Então Ele tem ciúmes. Entonces Él tiene celo. Então questione a sua relação com Deus. Entonces cuestione su relación No con la Dios. mía. No la mía. Não chame de religioso quem gasta tempo com Deus. No llame de religioso a quien gasta tiempo con Você Dios. está namorando, noivando ou está com Ele para sempre? Usted está noviando o está con Él para siempre. Você tem sido cobrado pelos ciúmes dele? Usted tiene que ser cobrado por los celos de Él. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo tem esse tipo de ciúmes La de Biblia nós. dice que el Espíritu Santo tiene ese celo por Então nosotros. sabe o que ele diz? Entonces, ¿sabe lo que Él Eu dice? me recordo
Yo me recuerdo quando você era apaixonado por mim. cuando usted estaba enamorada por mí. Nós não chegamos Nosotros no llegamos. em 20, 30 anos de ministério de pé, 20, 30 años de ministerio parados. porque continuamos de pé. ¿Por qué continuamos parados? Nós chegamos de pé, Nosotros llegamos porque parados fomos ficando cada vez mais deitados porque quedamos cada vez más e acostados. cada vez mais prostrados. Cada vez Essa mais é a lei prostrados. da evolução no reino. Esa es la ley Você de la começa devoción del aqui e rey. vai ficando aqui. Usted empieza aquí y va quedando aquí. Lá no mundo você começa aqui e vai En ficando el mundo aqui. usted empieza aquí Com y Deus termina você aquí. vai Con diminuindo, Dios usted va diminuindo, 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 diminuindo. E Ele vai te exaltando, te E ele te vai exaltando, te exaltando, te exaltando, exaltando. exaltando. E você continua te diminuindo, te diminuindo. se Ele vai te diminui, ele te exaltando, vai te exaltar. exaltando. Agora eu te pergunto, Ahora yo te pregunto, você continua querendo unção? ¿usted continúa queriendo unción? Qual é ¿Cuál es? o desespero? El desespero. Porque hoje eu tenho aqui Porque hoy yo tengo acá homens que podem lhe dar isso. hombres que te pueden dar Nós eso. temos aqui o líder do G12 no Brasil, Tenemos aquí a un líder del G12 en Brasil, G12 na Argentina, G12 en Argentina, dos pastores que eu mais respeito no Brasil. uno de los pastores que yo más respeto en Brasil. Aqui nós temos homens que se parecem muito com Jesus. Acá tenemos hombres que se parecen Uma mucho das con grandes Jesús. alegrias minhas foi conhecer o coração desse homem. Una de mis grandes alegrías fue el corazón, Que conocer el corazón del pastor presente. Lau. Qué Você tem presente. que estar com eles dentro de casa. Usted tiene que estar con él dentro de su casa. Mas você imagina a igreja grande. Pero usted imagine su iglesia grande. Então o que eu vou fazer hoje? Entonces, ¿qué es lo que voy a Nós hacer vamos hoy? colocar as mãos sobre todos. Nosotros vamos a imponer manos sobre todos. Aqui tem o pastor Isaac, fica em pé. Acá está el pastor Isaac. É Por dos favor, homens póngase de mais pie. prósperos e abençoados e liberais que eu conheço. Es uno de los hombres más bendecidos y liberales que É yo dos conozco. maiores abençoadores do nosso ministério. Es el más bendecido de nuestro ministerio. Como eu fico impressionado que quanto mais ele oferta, mais Deus dá a ele. Cuando él más ofrenda, más Dios le da a él. Ele é o líder da nossa equipe de intercessão, ele é a esposa. Él es el líder de nuestro equipo de Você intercesión, não él y viu su ele ali na esposa. escola, Y usted no lo vio a él en la mas o pastor escuela, Cris viu ele no Peru. pero el pastor Chris lo vio a él en Então, el se Perú. você vai na salinha ali, ele está ali orando e orando, orando Entonces, e si usted orando, va ahí en orando la para que sala, você él está receba. orando, orando, orando para que usted reciba. Então você começa a perceber Entonces usted que empieza a não é só percibir. chegar e pôr a cabeça, pastor, me dá No es unção. solo poner la cabeza y decir, pastor, dame la Você tem unción. que construir uma história. Usted tiene que construir No es una para historia. receber esa unción. No es para recibir É esa para unción. fazer com que ela funcione Y para depois. hacer que ella funcione después. Você quer Usted quiere construir uma história com Deus. construir una historia con Dios. Mas pastor, e se eu não consigo orar? Pero pastor, si yo no logro Você orar, tem que aprender a orar pela sua vida de oração. usted tiene que aprender a orar por su vida de oración. Pedir para orar já é uma oração. Pedir para orar ya es una Então oración. Jesus disse, se você não ora, Entonces Jesús dijo, si peça, usted no ora, Senhor, ensine-me a orar. dile, Señor, enséñame a orar. Todos que estão grandes hoje, Todos los que están que grandes não hoy, são de oração, que no son de não oración, ficarão de pé nos próximos no anos. se quedarán de pie en estos Você vai próximos se años. assustar Y usted se va a com as asustar notícias. con las Que noticias, não é uma maldição, que no es una é uma maldición, constatação. es una Que constatación, não conseguiremos, e não só eles, nenhum de nós. porque no lo vamos a conseguir. Ninguém Y fica de pé nadie queda se de não pie estiver aos pés da cruz. si no estuviera al pie de la cruz. Então eu quero Entonces yo quiero que só venha quem quer unção. que solo venga quien quiere Aqueles que unción. querem unção, Los que quieren mas unción, querem manter o fogo aceso. pero quieren mantener el fuego Eu encendido. realmente cansei Yo realmente me cansé de ir em alguns lugares, de ir en algunos você lugares pregar y e o fogo predicar descer y el fuego e você descender voltar depois e e depois nem é regresso. sombra do que viveu. y ni siquiera es sombra de lo que vivió. Então aquela pastora na Argentina, Entonces esa pastora en Argentina, o Espírito Santo me disse, el Espíritu Santo me dijo, foi eu que te chamei. fui yo que te llamé. Então por que você está preocupado com o que ela Entonces, falou? ¿por qué estás preocupado por lo que ella habló? Foi ela que te chamou ¿Fue ella que te ou llamó foi eu que te chamei? o fui yo que te Disse llamé? para você não ler. Te dije que no lo leyera. Temperamento, né, gente? Temperamento, gente. É uma coisa difícil. Es una cosa difícil. Então sofre muito mais. Entonces uno sufre mucho más. Mas deixe-me te dizer, Déjame decirte, há uma unção hoje, hay una unción hoy, sem precedentes, sin a precedentes ser liberada. para ser Aqui é liberada. uma unção de multiplicação. Acá hay una unción de Esse multiplicación. homem aqui pastoreia a última cidade do mundo. A última cidade do mundo. La última ciudad del Não há mundo. nada. No hay Depois nada. de Ushuaia, só pinguinos. Solamente pinguinos. Glaciales, Antártida. Uma cidade de 100 mil habitantes.
Pero que no, esta ciudad también no es... ¿Cuántos? No, esta es mayor, mucho, 2 veces, 3 veces mayor que Ushuaia. Pero que si usted va a Ushuaia y ver los niños llenos de lo Espíritu, su iglesia apasionada por Jesús, mas hable con el pastor Walter y le preguntes cuál es su historia con Dios. Cuando hablo con él, cuando hablo con el pastor Lau, a las 5 de la mañana, a las 6, eles estão acordados. ¿Sabe o que estão haciendo? No son hombres que aman su cama más do que Dios. No son hombres que aman lo pueblo más do que Dios, sus ministerios más do que Dios. Son hombres que aman Dios después de todo el resto. Dios, eres prioridad. Dios dijo a mi esposa: estar con ciúmes de tu marido, porque mi esposa en su corazón decía: Señor, hay mucho tiempo ahora, no sé de cuándo. Y Dios dijo: es primero mío, después tuyo. Ele é meu primeiro, depois seu. Então não adianta ficar com ciúmes. Ele é meu. Preste atenção. Deus quer você. Dios te quiere a vos. E Ele quer te dar. Y Él te quiere dar O que Ele tem para Ele. lo que Él tiene para Não o usted. que Ele tem para você. No lo que Él tiene para usted. Deus vai priorizar o reino dele. Dios va a priorizar el reino Então de Ele Él. tem uma multidão. Entonces Él tiene una Pastor multitud. Nelson, o Espírito Santo me disse 1,5 bilhão de almas salvas nos próximos 20 anos. Muertos se levantarão. Muertos. Pero ¿quién quieres construir esta história? Quem serão esses dos próximos 20 anos? Eu não sei se você me entendeu. Quem? A maior igreja do mundo ainda está nascendo. Deus está começando a nossa história. Dios está empezando con nuestra historia. Eu quero ver o seu nível de desespero. Y yo quiero ver su nivel de Eu desespero. vou pedir a esses homens de Deus, pastor Nelson, pastor Lau, pastor Walter, pastor Eder, pastor Rodrigo, esses pastores, nosotros, oh Jesus, tem que tener um desespero para ter la unción. Uma história não nasce a corto prazo. Primeiro, pide perdão a Deus por não ter tempo com Ele. Usted despreza al Señor. Tiene que se arrepender. Un arrepentimiento por desprezá-lo. Olá, tudo bem, gente querida? Que alegria poder estar aqui falando com você, lançando uma promoção de Natal e Ano Novo. Há 1 ano e meio atrás eu estive em Londres, na igreja e também no museu de John Wesley. Por que eu gosto tanto de John Wesley? Não é só porque ele foi o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos, agora nós estamos falando em números e também em obras. É pela sua vida, a sua devoção a Deus, a sua vida de oração. Quem conhece a história de Wesley sabe que Wesley tinha uma vida de oração a partir das 4:30 da manhã e até por volta das 8 e pouco da manhã, depois andava mais 50 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. Quando eu estive no museu de John Wesley, nós ganhamos muitos presentes no museu. E um presente que nós ganhamos foi 365 dias com John Wesley, uma leitura devocional diária. Ou seja, Wesley orava às madrugadas e ele ia escrevendo as suas experiências com Deus. Mas não só isso, isso não é só um devocional que Wesley traz das suas experiências com Deus, é também um diário que ele escrevia. Então aqui nesse devocional aqui que nós
fizemos para vocês, o Wesley também escreve: no dia de hoje tive um encontro assim, no dia de hoje tive um encontro assado. Por exemplo, eu deixei aqui marcado para você, ó, 31 de maio. Isso é na altura de 1740 aproximadamente. Ele deixa um texto aqui, Provérbios 4:1, ele diz: naquele dia, na Universidade de Oxford, houve uma reunião de policiais e os diretores da escola da Universidade de Oxford para discutir o entusiasmo do Clube Santo. O Wesley, George Whitefield e Charles Wesley montaram dentro da escola o que eles chamaram de Clube Santo, uma reunião de oração para revolucionar a Inglaterra. A ideia era que os sêniores da faculdade e a polícia queriam acabar com o Clube Santo. E aqui Wesley conta como que o Clube Santo prosseguiu, como que Deus manteve o Clube Santo. Eles tiveram na altura mais de 8.000 casas de oração e ganhou aí mais de 4 milhões de almas para Jesus. Nós traduzimos, lançamos essa peça. Eu poderia ter feito um livro mais barato, mas veja, não ia pegar bem, né? Uma peça aqui lindíssima para amante do livro. Eu sou amante do livro. Uma peça 365 dias com John Wesley, ou seja, para você acompanhar desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia após dia, das experiências que esse homem tinha com Deus e que você também pode ter. Olha só esse livro aqui está a R$119 no site. Então a promoção de Natal é o seguinte: R$150, 365 dias com John Wesley, e você vai ganhar esse livro, presta atenção: Derretimento dos Servos, lançamento. Vai ganhar Corações Profundos, Revelações Profundas, e também mais um livro, a escolha da editora. Por exemplo, eu estou citando esse Generais do Avivamento. Caso ele acabe, a editora coloca um outro livro para você. R$150 você vai adquirir devocional 365 dias com John Wesley e mais 3 livros. O correio é por sua conta, a promoção dura até 25 de fevereiro. Vou te dar uma dica: isso aqui não é só um livro devocional, isso aqui é para quem gosta de livro. Por isso que eu decidi mantê-lo nessa qualidade. Pra hora que você pegar, você vai ver, uau, que coisa linda. Aqui, ó, por exemplo, 19 de agosto, eu dediquei algumas horas para ler a história dos puritanos. 20 de agosto, ele conta que Wesley aprendeu a orar pedindo a Deus dinheiro para os seus projetos. Então o livro aqui é de 1741. Que Deus te abençoe, faça a sua parte, que seja uma bênção esses livros na sua vida. Lembrando que a promoção acaba dia 25 de fevereiro de 2023. Um grande abraço.